Boa noite. Guardar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui também. Boa noite, Nora. Guardar alguns minutinhos, como sempre. Pessoal, lembrando, né? Ó, quem já for entrando, pegar água. Não vem só de nós não, né? Como eu gosto de lembrar sempre, né? A gente foi avisado pelo lado espiritual mesmo que vocês estão sendo cuidados. Guardar uns 2, 3 minutinhos, a gente começa a conversar. Vou falar mais um pouquinho do livro novo aí do Divaldo Franco, mais alguns capítulos, algumas passagens. Eu não vou contar o livro, é lógico, mas eu vou pegando aqui alguns pontos que vão... Boa noite, Bia. Tá ouvindo também? Eu vou pegar alguns pontos, né, que pra gente se atentar, né, porque sempre falo de alguns controles emocionais que a gente tem que ter nesses momentos, algumas coisas que a gente tem que evitar, né, porque tem todo lado que eles pedem pra gente de cuidados, né, os cuidados básicos, né, higiênicos, né, de se manter aí respeitando as condutas, mas ao mesmo tempo também tem alguns cuidados emocionais, né, algumas coisas que eles vão falando, e a gente já tinha visto o André Luiz que podem também ajudar, né, piorar alguns casos, e em alguns casos também pode nos ajudar. Esperar mais um minutinho e a gente começa, tá? Eu tô vendo que tá entrando mais gente, ó, lembrando sempre, copinho d'água, tá, gente? Na hora da vibração é importante estar com ele aí. Boa noite. Se tiverem algum nome, gente, por favor, tá? Eu tenho alguns que eu peguei aqui no grupo que vocês mandam pro Farol, mandam pro Roberto, ou que alguns nomes que ficam lá. Eu tenho alguns aqui, mas se tiverem algum específico, podem colocar no chat, tá? Pra gente fazer a vibração. Também, se não colocar, cada um também pode fazer a sua própria vibração, tentar mentalizar a pessoa nesse momento, tá? Sempre e funciona. A gente tem vários relatos. Muitas vezes a pessoa não faz por merecer, mas quando uma pessoa que faz pede por ela, ela acaba sendo ajudada. Isso tem um livro que fala até de pessoas que participaram assim, de movimentos espíritas, mas não tinham a conduta realmente, né? A moral, o lado moral. Às vezes conhecem muita doutrina, mas não tem o lado moral ali aprimorado. E acabam indo para umbral, lugares um pouco mais complicados. Mas como eles participaram do movimento e pessoas que realmente seguiam o movimento pediam por eles, eles eram muito ajudados. Né? Tem um livro do Humberto de Campos que fala muito sobre isso. Sobre um lar que cuida só disso, esses espíritas problemáticos. Não tem jeito esses espíritas, né? Bom, pessoal, vou começar aqui falando. A gente falou dos primeiros capítulos ali do livro Regeneração, né? Rumo ao mundo de regeneração. Lembrando que o mundo de regeneração é um mundo também de transição, tá? Um mundo de transição, do provas e expiações, a gente vem para regeneração, depois a gente para os mundos felizes. E falam que quando chega no momento de regeneração, na verdade esses mundos mais altos, níveis mais altos, as coisas tendem a andar mais rápido, tá? Tanto que você pode ver, se você está moralmente reformado, vamos dizer, uma pessoa mais serena, tem mais facilidade para aprender coisas. Quando você está emocionalmente muito abalado, é difícil até você começar a sair do lugar, né? Começar a pegar no tranco. Então, o que dizem é que quando a gente foi para o mundo de regeneração, que é um mundo de transição, as coisas são mais rápidas, tá? Jardete Marcondes, pode deixar, vou vibrar também. Então, e depois viria um mundo feliz, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, lembrando que a gente só está na frente do mundo primitivo, né?
somos o segundo na escala, então tem uma caminhada longa, mas já andamos bastante também, porque antes disso já viemos o mineral, o vegetal, né, até chegar no reino hominal. Esse caminho ele é são muitos e muitos, muitos anos aí para chegar, então a gente tem que respeitar essa caminhada que a gente já fez também. Mas esse capítulo volta de novo, né, no tema, né, continuando essa conversa aí, rumo ao mundo de regeneração, como é que está o mundo espiritual do lado de lá, né? Ele começa com aqui: mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença das respectivas comunidades às quais se vinculam. Ou seja, né, fala de espíritos que vão desencarnar e para ir para outros planetas, né, planetas primitivos, porque é onde eles, na verdade, no fundo gostariam de estar. A gente não sabe, né, mas a gente com o nosso comportamento, as amizades que a gente faz, na verdade é onde a gente se sente bem no momento. Então, no momento, para eles, né, vão ter que passar por um pouco mais de provas, né, mais expiações, principalmente no mundo primitivo. Então eles devem se sintonizar, mas também tem, né, o que eles falam em algumas outras partes, que também continuam também os processos normais, né, os karmas, a gente está no mundo de provas e expiações, então a gente tem as provas, tem as expiações, tem pessoas que estão expiando um câncer, e não necessariamente, né, eles falam até inclusive de uma trabalhadora nesse livro, ela sofre bastante, tá, ela é perseguida por uns espíritos que se chamam, né, justiceiros, e ela sofre muito no livro, mas é uma pessoa extremamente trabalhadora para a doutrina, se doa, sabe aquela pessoa que sofre, etc. Falam que ela não tem nada do estigma, não tem aparência, não sei, aquela pessoa humilde que você nem repara, mas faz muitas coisas boas, como uma pretinha velha, um preto velho, aquela imagem de humildade, mas aquele trabalho duro, aquela sabedoria, é esse tipo de pessoa, e ela sofre muito nesse livro, que ela é muito perseguida, exatamente porque ela faz muita diferença do lado de lá. Então, isso é uma atenção que todos têm que ter, inclusive quem trabalha, quem divulga a palavra, que nesse momento, né, a gente vai chegando no caminho aqui para chegar nessa parte, mas essas pessoas também são atacadas. Então não é simplesmente porque você está vinculado ao mal, às vezes você estar muito vinculado ao bem está incomodando muito nesse momento, né? Então a gente precisa vigiar, tá? E ele fala de novo, né, mais para frente, fala de novo da reprodução do vírus em laboratório, né? Ele fala que é desde alguns anos que os estudiosos em virologia identificaram em animais o que passou a ser denominado como coronavírus, ou seja, já tinham percebido isso faz mais um tempo, faz alguns anos, em animais em laboratório. E começa a falar que percebeu-se, né, estudando vírus em laboratório, que eles são simples na sua estrutura, mas que é possível fazer algumas modificações para dificultar, né, a vacinação. Ou seja, você pode criar um vírus mais forte que dificultaria uma vacina e posteriormente alguém poderia lançar essa vacina e ganhar muito dinheiro com isso. A gente não precisa... isso acontece por quê? Porque a gente tem algumas características que são nossas, né, de buscar felicidade em coisas erradas. Então a gente não tem que, são eles. Não, somos nós como uma coletividade. A gente ainda faz esse tipo de coisa, né? A gente andou roubando aí vacinas, né, que saíram para distribuir, andamos fazendo esse tipo de coisa. Então a gente tem que vigiar esse tipo de atitude. E acontece. E como é que a gente ora por isso? Com amor, né? Porque ódio, raiva, revolta, eles já têm na vida dele. Então se você vibrar com ódio, com raiva, você vai reforçar esse tipo de comportamento. Então a gente tem que vibrar com amor sempre. A gente tem que sempre levar, né, não julgar ninguém. Porque se a gente está aqui, alguma dessas características aí a gente tem. Fortalecido pelo pânico e quando subestimamos. Daí eles falam aqui, né, da questão do pânico. Eu comentei com vocês passei rapidamente alguns casos, né, 2 casos especiais de pessoas revoltadas, né, colocando a culpa no governo, que fizeram o carnaval e por isso o vírus, e por isso eles pegaram, e uma outra com medo, né? Então esses sentimentos de pânico realmente eles atraíam praticamente, né, na verdade baixavam a imunidade das pessoas, né? E os maus pensamentos também, a revolta, como a gente pode ver André Luiz, diversas pessoas através da mentalidade delas criando vírus, criando bactérias e dando vidas, formas e pensamentos, né? Então pensamentos que criam vida, tá? Nós somos seres que temos Deus na nossa consciência, a gente tem um poder de criação lá naquele... Então a gente cria muito no âmbito mental
Então, além da gente diminuir a nossa imunidade, a gente ainda atrai esse tipo de vibração para a gente. Então, esses pensamentos são muito importantes. E outra coisa é a subestimação, as pessoas estarem subestimando o vírus. Não é nada demais, e para de se cuidar, para de usar máscara, para de usar luva. E isso é muito perigoso, a gente tem que estar muito atento. Porque imagina, assim, muito pior do que você pegar e desencarnar, acho que seria você pegar e passar para alguém que você ama e essa pessoa desencarnar ou ficar muito mal por uma responsabilidade nossa, né? Isso ia doer muito mais, com certeza. E isso pode acontecer. Então a gente tem que manter essa atenção. E ele fala aqui que ele encontra, né, esse vírus encontra energia mantenedora nas condutas morais, ou seja, essa conduta moral nossa, né, como é que ele fala? Mas estavam sinceramente interessados em conhecer mais esse adversário na vida física que encontra energia mantenedora nas condutas morais e espirituais dos seres humanos. Aí eles estavam comentando também dessas pessoas revoltadas, essas pessoas com medo, né, e que o vírus, né, no mesmo ambiente, né, tanto do lado espiritual quanto do lado carnal, você via o vírus se acometendo dessas pessoas, né, que tinham essa conduta errada, e você via pessoas no mesmo ambiente, fisicamente muito próximos, mas do lado espiritual muito diferente, né, um sendo acolhido por espíritos elevados, outro sendo obsidiado, e o vírus tendo uma tendência a ir para esse lado, essas pessoas com uma conduta moral diferenciada. Então é um ambiente muito caótico do lado de lá dentro do hospital, tá? Isso inclusive com os médicos que realmente, né, oram, pedem, médicos completamente desvinculados e que não querem estar lá muitas vezes. A gente não pode culpar, né? É um ambiente extremamente, né, difícil, né? Não é um trabalho fácil. Tem que ter muito, a gente tem que orar para que eles se recuperem, inclusive até fisicamente, para estar bem lá mentalmente, fisicamente, e conseguir ter prazer em trabalhar numa situação dessa, porque é muito difícil. E aí ele comenta, né, que não é fatal nos animais, né, que muitas vezes serviram de veículos, e fala inclusive do morcego, né, que o morcego tinha servido. Então parece, né, pelo menos aqui no livro faz uma breve passagem aqui falando, né, como no caso do morcego, no histórico da tragédia atual, ou seja, que o morcego teria sido sim um vetor, né. E aqui, aí ele fala num ponto que eu toquei nesse sábado, tá? E de alguns estudos que eu li na semana passada. O equilíbrio moral, confiança em Deus e oração e caridade dão origem a anticorpos. Parece que não tem nada a ver, né? Que é meio místico, né? Eu falei essa semana, eu li um estudo semana passada, né, falando de equilíbrio moral. Tá, o que é o equilíbrio moral? Primeiro, Deus, princípio do Espiritismo. Vamos começar a pensar aqui, né? Deus é bom, Deus é justo, né? Deus é só amor e Ele existe, né? E aí perguntam pra gente, onde é que está Deus, né? Para os espíritos, a gente perguntou, né? Onde se encontra Deus, e se Ele está em tudo, onde está o Deus na gente, né? Ele está na nossa consciência. Então, se você está com equilíbrio moral, você respeita a sua consciência. Quando é que você não respeita a sua consciência, né? Naquele processo que desde o começo, quando a gente se separou do todo, né, e a gente foi ter uma vida com um pouco mais de consciência, a gente começou a ter medo, para aquele instinto de proteger a vida, a gente começou a sentir medo, né? E através do medo a gente começou a gerar algumas emoções e surgiu o egoísmo no meio do caminho, a princípio para proteger a vida. Daí a gente começou a participar de grupo, mas essa participação dos grupos era por interesse, né? Porque na verdade você estava com medo de morrer e participando do grupo você não morreria. Aí a gente foi desenvolvendo isso, mas o princípio ali foi o medo, e foi gerando essas emoções que foram começando a se distorcer por causa do medo, por causa do egoísmo, tá? Então o equilíbrio moral é o equilíbrio emocional, porque essas emoções do medo, etc., que acabam distorcendo as emoções naturais que a gente sente para proteger a vida, por exemplo, raiva para proteger a vida, às vezes em alguns casos, amor, etc., e a gente distorce, né? A própria vaidade, que seria uma alegria pelas suas conquistas, acaba sendo alegria por conquistas que você não teve, né? Então você se ilude. Então isso são todas distorções. Então você conhecer as emoções, você é equilibrado moralmente. E aí teve uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, que pegava alguns grupos em diversas situações. Eu vou falar rapidamente aqui, mas eles fizeram basicamente, colocavam alguns grupos que tinham tido problemas de divórcio, problemas pesados, assim, mais comuns, né, mandado embora do trabalho, tinha problema financeiro e coisas do tipo,
E pessoas ali bem equilibradas, com uma vida saudável, assim, até onde é um pouco subjetivo, mas pegaram grupos separados dessa forma. E perceberam, primeiro aplicando vacinas, esperando a resposta dos anticorpos e depois contando linfócitos, né, que são as células de anticorpos do organismo das pessoas, que essas pessoas, esse grupo em geral, ali, praticamente 100% desse grupo que tinha problemas emocionais, eles tinham uma queda na produção de linfócitos e demoravam mais para reagir à vacina. Então já se percebeu que esse lado emocional realmente diminuía o seu sistema imunológico. E aí uma segunda fase foi que eles pegaram esses grupos já, essas pessoas que já tinham problema, e aí começaram a colocar elas para falar sobre esse problema, conversar sobre esses problemas mais profundos, e viu que tinha uma melhora. E aí, mas tinha muita gente que tinha dificuldade de falar, então vocês vão escrever sobre isso. Vocês vão escrever. Aí lembra? Escola de aprendizes, né? Caderneta. Eu tive um problema, anoto qual foi a emoção. Raiva, discuti com o meu chefe hoje no trabalho. Raiva, qual que é a sua proposta da próxima vez? É basicamente isso, tá? Então escrever sobre esses problemas, né? E começar, aí você fala que você cria uma cognição, né? Quando você conversa com outra pessoa é até melhor, porque ela te dá um outro ponto de vista. E essas pessoas que conversaram, né, separando esse grupo de novo em dois, essas pessoas que conversaram, etc., melhoraram muito a resposta imunológica. E isso foi acompanhado ao longo de mais ou menos 8 anos. Ou seja, equilíbrio moral, confiança em Deus, oração, realmente. E oração também tem uma outra que eu falei outro dia, vocês podem até assistir uma palestra da... Putz, eu não vou lembrar, eu esqueço sempre o nome dela. Mas que existe um estímulo do córtex pré-frontal quando você medita, quando você ora, quando você faz caridade em crianças. E isso, né? E segundo André Luiz, o córtex pré-frontal seria o nosso futuro. Ou seja, o nosso futuro é caridade, é fraternidade, que tem tudo a ver com o mundo de regeneração. Então tudo isso melhora os anticorpos, tá? Então a gente conhecer as nossas emoções, isso é comprovado já cientificamente. Conhecer as emoções, fazer caridade, meditar, orar, tudo isso, essa conexão melhora realmente o sistema imunológico. Então eles falam isso no livro e não é, tá? Então não são simplesmente palavras ali bonitinhas, não, é verdade, é científico. O labor é o de inspirar as pessoas a condutas saudáveis. Então o que eles têm feito muito, né? Quando a gente se acalma, se acolhe, assim, fica mais em silêncio, eles vão inspirar a gente. Então quando vem aqueles pensamentos do nada, vão inspirar a gente a ter mais cuidado, a respeitar as diretrizes, né, que estão sendo impostas aí de questão de higiene, e não só agora, né, mas sempre levar isso, né, para a nossa vida. Porque assim, esses cuidados, por exemplo, usar uma máscara quando eu estou doente, eu vou pegar um transporte público, ficar perto das pessoas, pois isso tem que ser para a vida, não é para agora. Estou resfriado, vou ficar do lado das pessoas espirrando em cima delas. Põe uma máscara, né? Pensa no próximo. Lava as mãos antes de sair de casa, antes de pegar ali na barra do ônibus, onde todo mundo vai pegar. Né? São coisas que a gente tem que levar para a vida. Né? E aqui um chamado de atenção, né? Espíritos em dor e sombras estão mais perto e a gente precisa vigiar um pouco mais. Tá? Então aqui, desnecessário elucidar que neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desacisados que volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Ou seja, a gente, ao mesmo tempo que a gente está sendo muito cuidado, também tem esse outro lado. Por isso esse ambiente tão caótico, principalmente no hospital, né? Que você vê pessoas ali que acabam sendo acometidas e eles aproveitam muito, né? São várias situações que eles descrevem, aproveita muito a sua queda de vigor físico e principalmente o seu desequilíbrio emocional nessas horas. É o principal, né? Como eu falei, né? Quando chegou lá no hospital, uma das coisas que eles falam primeiro, o senhor entrou em oração na hora, veio ser atendido por espíritos elevados, e os outros sendo desviados, porque estavam revoltados, porque estavam com medo, porque estavam com pânico, né? Então a gente tem que aprender a controlar essas emoções. Como é que a gente controla isso, né? Também sempre sabendo que a gente como espírita tem que saber, né? Ou também se não for, mas se acredita em vida após a morte, que não é só aqui, isso é uma fase, tá? Então a gente entendendo isso, né? Que isso aqui tem uma finalidade, independente do que aconteça, a gente tende a se acalmar um pouco mais. Essa parte racional ajuda, né?
aqui, compaixão e caridade unidas à disciplina, né? Então isso virou, né, na verdade, né, um símbolo muito mostrado aí, na verdade, porque você vê vários movimentos, e é isso que sempre falam, né, tanto no livro do Kardec, me fugiu agora, não vou lembrar, mas os livros mais antigos, sempre quando fala dessas grandes dores, assim, elas têm realmente uma grande dor, mas a ideia é sempre despertar esse lado, porque assim, é difícil, né, você ver, por exemplo, dilúvios, você vê algum terremoto, etc. Você vê que às vezes pessoas deslocam pessoas de países diferentes para ir lá auxiliar, as pessoas oram, isso desperta alguma coisa na gente, né? Então uma das intenções desse movimento é despertar isso na gente, essa compaixão, essa caridade e ao mesmo tempo muita disciplina, porque assim, a gente vem naquela, tá subindo a curva, todo mundo se cuidando, aí começou a cair, todo mundo relaxa. Não, mantenha a disciplina. A gente quer achatar aquilo lá, a gente tem que continuar cuidando. Como é que a gente fortalece aquela descida? A gente continua cuidando, a gente não relaxa, né? E isso é natural, né? Até o Francisco Xavier até falava, né? Chico Xavier falava que a primeira coisa quando o homem consegue dar um passo para frente, a primeira coisa que ele quer fazer é voltar para inércia, voltar para... É que nem quando a gente termina a faculdade e fala, nossa, agora eu vou relaxar, né? E se deixar, você fica relaxando o resto da vida, né? Então a gente tem que, assim, comemorar nossas vitórias, mas a gente tem que manter o ritmo, né? Porque a gente está aí né, seguindo a lei do progresso, né? Então a gente precisa disso. Isso que move a gente, fala, não tem motivo para viver, porque a gente não trabalha muitas vezes, né? É preguiça, é inércia. Aqui a paz contra a loucura, deixa eu ver. Uma coisa que é importante, tá, que eles falaram aqui, que lamentavelmente as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas, inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exercem, sem a real preocupação com a saúde das pessoas, né? Então a gente vê, né, às vezes essa briga, fecha tudo, não fecha tudo, aí um fala que se preocupa porque é financeiro, outro fala que se preocupa porque a vida é em primeiro lugar, e a gente realmente às vezes vê uma falta de sinceridade, porque isso é meio do mundo de provas e expiações, né? É uma característica nossa, de você ver alguém se preocupar sinceramente em fazer simplesmente o que é bom, às vezes vira muito mais uma briga de ego para dizer quem está certo, nunca se chega no meio termo, né? Essa falta das pessoas se juntarem, chegarem no meio termo, você vê que é muito por quê? Porque um está querendo simplesmente negar o outro e não fazer o melhor pela humanidade. Então isso tem acontecido muito, né? Aqui estatísticas incorretas, né? Vimos muitas. É muito fácil você deturpar uma estatística, né? Por exemplo, você fala o número de mortes, não fala o número de habitantes e compara com um país muito menor e fala, nossa, que absurdo, né? Então é fácil, né? Atitudes e propaganda do mal se alastrando mediante a urdida de informações falsas com o objetivo de colheitas extravagantes para ganhos absurdos, sementeira do pânico e ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos de complexa recuperação. Então, ou seja, né, eles querem deixar de comer, eles querem deixar de ir com pânico. Então quando começa a ouvir umas coisas muito absurdas, não tem fonte, ignora. Eu simplesmente ignoro. Se umas coisas muito absurdas, ou se sim, pode ser um problema, procura uma fonte. Não tem fonte, então é mentira. É mais uma, né? E às vezes, hoje em dia, a gente tem até uns mecanismos, né? Você procura pesquisa fake news, você coloca lá no Google, lá vai te dizer se é verdade, se não é, tá? E aqui é um ponto muito importante, né, que eles colocam aqui, ó, que a medida tem que ficar, tá? As mudanças têm que ficar. À medida, porém, que haja a queda da infecção no seu auge, temos que pensar nas consequências, quando se normaliza a situação. Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários. Inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade, e o mundo novo sairá dos escombros, desde que irá desaparecer inevitavelmente. Ou seja, vai ter muita mudança depois. Não é, eles ficam voltando no assunto de que isso não é uma, né, não é, essa pandemia parece mais simples do que ela realmente é, mas tem uma reestruturação muito grande na forma de pensar, nas prioridades, né, e que esse comportamento tem que ficar. E é por isso que ela vai se estendendo, né? Eles comentam algumas vezes, até vou colocar aqui um ponto, um pouco mais para frente, mas que a gente vai à medida que a gente vai perdendo o comportamento adequado, a gente pode ir esticando isso aí, tá? Eles sempre se fala de previsões, 2 anos, 1 ano e meio,
E a gente sabe que a vacina não vai resolver 100%, ela vai melhorar muito, com certeza, mas a gente sabe que, né, você está falando de 70%, estão falando de 50%, e o vírus tem mutação, etc. Mas eles falam que isso tem mais ou menos, como eu falo, não tem como você prever. Alguém que prevê alguma coisa com data muito exata, desconfie, né? Porque você tem o livre-arbítrio ali. Então, conforme a gente vai se comportando mal, a gente não vai entendendo o recado, isso pode se estender, tá? Isso eles repetem algumas vezes, tá? E aqui ele fala, né? O que o mundo espiritual tem feito muito? Né? Eles buscam acalmar a gente com passes reconfortantes e inspirações, tá? Então, como é que eu recebo esse passe? Como é que eu recebo uma inspiração? Pode ser num momento como esse, por exemplo, que a gente daqui a pouco vai vibrar, a gente vai entrar em oração, vai se acalmar e vai permitir, né, esse encontro, né, porque a nossa vibração às vezes no dia a dia não permite, né? Por isso que falam que existem essa questão das formas, pensamentos que a gente cria. O momento da noite e o momento da manhã são muito bons para conexão. E falam que o momento da tarde, a parte mental está muito densa e é muito difícil a espiritualidade te inspirar a chegar até você durante a tarde, durante esse período da tarde. Por quê? Porque a gente está ali no trabalho, está discutindo e tal, e é uma confusão mental muito grande. Isso dificulta muito qualquer tipo de inspiração, qualquer tipo de conexão. Então esse horário, por exemplo, a gente fazer vibração agora mais à noite, ou fazer de manhãzinha seu evangelho também é interessante, tá? É um ambiente mais limpo, né? Tem um livro do André Luiz que escreve muito bem isso. Não sei se é André Luiz agora, eu li faz pouco tempo. Acho que é assim, acho que é Obreiros do Mundo Maior, Obreiros... Não viajei... o Obreiros lá, eu não lembro o resto do nome do livro, mas o Mundo Maior eu misturei com Obreiros. E ele fala sobre isso, tá? Então ele fala aqui, ó, a pandemia é muito mais séria do que se pensa. E outra coisa aqui, ó, em muitos lares nos quais nos adentraremos, convidados pelo pensamento espírita, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar vibrações defensivas para a família, buscando inspirar a confiança em Deus e o trabalho de auxílio material, especialmente aos esfaimados e desiludidos no caminho em pesadelos de largo porte. Ou seja, as pessoas ali que são resignadas, têm fé e continuam ali estudando o Evangelho, né, fazendo o seu Evangelho em casa, eles vão ali, inclusive estão falando aqui até ajudas, né, do lado material, né, eles vão tentar auxiliar, vão estar sempre perto, tá? E aqui depois ele fala que a pandemia é muito mais séria do que se pensa, né? A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a liberação de seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade de seu término. Então a gente tinha uma previsão de tempo aqui, você vê que várias pessoas falaram mais ou menos de um prazo, e a gente está conseguindo, né, com essas protelações, se comportando mal, conseguindo criar uma imprevisão nesse tempo de término. Aqui, ó, não serão através das atribulações e malversações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras, que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e profetas de ocasião, né? Então, eles sempre, né, eles falam aqui desses grandes, né, esses grandes acontecimentos como pandemias e acontecimentos de guerras, né, que são mensagens muito fortes de Deus que tem que ser respeitadas, tá? Que existe uma mudança estrutural um pouco maior. A gente tem que entender dessa forma quando acontecem essas coisas grandes, tá? Não é à toa, né? Existe uma reforma e sempre é moral, porque o espírito na sua base ele é os pensamentos, as emoções. Então tem que ter uma reforma, né, moral grande em uma coletividade muito grande. Então a mensagem tem que ser forte e ela vai perdurando até que a gente entenda, né? Então é como uma dor que você sente, né? Se você se dói um dia e volta no outro, né, você já volta até o antigo comportamento. Então às vezes você tem que passar um bom período com aquela dor, aí até o dia que você perder ela, você dar valor para a sua saúde, dar valor para o seu bem-estar. Então às vezes também para você reforçar um comportamento que já veio a encarnações, né, o egoísmo, etc., esses maus pensamentos, essa falta de vigiar as emoções, os pensamentos, que já vem a várias encarnações, às vezes tem que reforçar um pouco mais a mensagem para que ela fique e a gente mude esse comportamento. Vamos falando de hábitos, né, esses 21 dias praticando, né, falam, depende.
Depende do tanto que está enraizado. Aí você tem que praticar por mais tempo para espiral automático. Até a gente entrar, mudar esse padrão, a gente precisa de mais tempo, infelizmente. Então ele sempre fala aqui, né? No entanto, né, que eles estão sempre aqui, ó. Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor de nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres, de vitórias sem lutas. Né? Ou seja, a gente não vai ganhar sem fazer a nossa parte. Né? Não vai ficar sentado no sofá esperando acontecer. Né? A gente tem que participar, vibrando por quem está mal. Isso aqui é um momento de participação, tá? Porque, como a gente fala, o pensamento é tão importante que a nossa forma errada de pensar não é simplesmente atitude. A nossa forma errada de pensar criou a necessidade de uma pandemia. Né? E aqui, ele termina aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, né? A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a liberação de seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Né? É o resumo ali do capítulo, né? Então, a gente tem que mudar essa atitude, né? E não é culpa só das autoridades, né? A gente também, quando a gente relaxa e sai sem se cuidar, começa a entrar em ambientes aí, né, cheio de gente, todo mundo sem máscara, a gente também está contribuindo. Então não são só eles, não é só quem faz quem tem mais potencial de destruir, mas é cada um fazendo a sua parte. Né? Então vou pedir para vocês, pessoal, eu vou só ler um trechinho aqui do Evangelho, a parte pequena, tá? Se tiverem aí com o Evangelho e quiserem abrir, eu estou no capítulo. Qual que é o capítulo? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? E eu estou aqui na mensagem de São Luís, Paris, 1860, dentro do Espírito Protetor, Bernardin, Espírito Protetor de Bordeaux. Provas voluntárias e verdadeiro silício. Olha, provas voluntárias, nada mais, né? Vamos ver o que São Luís falou. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos em que podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento, ou seja, uma oportunidade que você às vezes pede desculpa para alguém, né? O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa do além-túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. É interessante, né? Esse momento que a gente tem bastante passagens e às vezes uma última conversa, né, sincera, uma última conexão, isso pode aliviar tanto. Imagina, você desencarna, vai ficar um tempão sem ver a pessoa, aquela última oportunidade, aquele último momento. Então por isso que a gente tem o instinto de proteção da vida, porque se a gente ficar mais um pouco é porque a gente precisa, tá? E se não precisar, a gente vai, não tem o que fazer. Esse poder, assim, acho que a hora que chega a hora nossa, eu tenho, às vezes a gente vai de uma hora para outra, mas eu acredito que a gente acaba, se a gente permite essa conexão um pouco maior com o lado espiritual, a gente acaba percebendo quando isso está chegando, né? E por isso que a gente faz aquele exercício, né, de você se imaginar na cama, no leito de morte, né?
Que daí a gente imagina, não precisa esperar para se arrepender depois, né, do que deixou de fazer. Então, pegar o copinho d'água, vou pedir aí para vocês se acalmarem, né? Sentarem nas cadeiras. Descruzarem os braços. Descruzarem as pernas. Para que vocês sintam ali nas solas dos pés uma energia que vai subindo por toda a sua perna, vai até lá no cóccix, sobe pela sua espinha, toda a sua coluna. Você vai sentindo essa energia de baixo até lá em cima, aquecendo suas costas. O excesso dela vai se esvaindo lá pelo coronário, lá em cima da sua cabeça. Essa energia é energia telúrica, energia vital, forte, que mantém a gente ativo. A gente vai chamando a presença do nosso mentor. Cada um aí vai recebendo. Vamos chamando a presença também de todas as equipes, índios, pretos, velhos, caboclos, médicos, equipe técnica, pedindo para que nos acompanhem, nos auxiliem, a parte de segurança. Seu mentor se aproxima e agora chegou a hora do seu passe. Vou pedir para que você se acalme. Pense em Jesus. Entre em oração. Enquanto essa energia que vem do alto é direcionada pelo seu mentor espiritual, chegando no seu chakra coronário, em cima da sua cabeça. Dali ela vai indo até lá no meio, no centro das suas cabeças, uma glândula que se chama pineal. Daí ela se espalha ali na altura da sua testa, entre seus olhos, no chakra frontal. Você vai sentindo. Agora você vai sentindo ali na garganta, no chakra laríngeo. Ali na altura do cardíaco, do coração, no chakra cardíaco. Vai sentindo também ali na altura do plexo solar, na boca do estômago, no chakra gástrico. Sente também ali no seu baço, no lado esquerdo ali, no seu chakra esplênico. Essa energia vai se espalhando por todo o seu corpo, vai movimentando essa energia que estava parada, vai expandindo para os seus corpos, para os mais densos, para o físico, para os mais sutis, mentais, limpando formas, miasmas, pensamentos. Vai no seu corpo emocional, desfazendo esses bloqueios energéticos, essas inflamações que você cria, esses descontroles emocionais ao longo do dia. Consequentemente, vai revitalizando seu corpo físico. Você vai agradecendo por toda essa bênção. Vai recebendo esse passe, enquanto a gente vai levantando as proteções da sua casa, criando uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais vão subindo em aço em 1, 2, 3. E vamos fechando essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Vamos lavando as portas, janelas, com água crística. Luz solar vai entrando na sua casa. Vento solar, limpando formas, miasmas,
pensamentos. Se tiver alguma egrégora negativa, um pensamento ruim vai sendo desfeito, vai entrando na sala, cozinha, banheiros, você vai imaginando aí, mentalizando, toda a sua casa, despensa, cada cantinho sendo limpo. Se tiver a parte externa também vai sendo limpa. Nós aqui vamos agradecendo ao nosso mentor também, pedindo para que ele e toda essa equipe espiritual nos acompanhem agora. Primeiro vamos pedindo aí para a equipe de segurança, caso tenha algum irmãozinho aí que não deve estar, vamos pedindo para que ele nos auxilie. A gente vai só mentalmente ajudando com pulsos, enquanto eles encaminham esses irmãozinhos para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Lá eles vão recebendo comida, água, leite, vão sendo colocados em macas, vão sendo cuidados, enquanto a gente continua nossa vibração. Vamos expandindo essa energia que recebemos, tomando conta de todo o nosso bairro. Vamos todos nós nos unindo, tomando conta dessa cidade, desse país, buscando outros focos de luz. Vamos agora tomando conta de outros continentes, outros países. Essa luz vai tomando conta do globo, uma luz dourada. E vocês visualizam lá do alto nosso globo todo iluminado. Depois dessa elevação, a gente cumprimenta ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria. Vamos agradecendo por tudo, pedindo para que eles nos acompanhem, nos fortaleçam nessa vibração, onde vibramos por todo esse planeta, por toda essa natureza, pelo reino vegetal, animal, mineral, que permite a nossa vida, que permitem o nosso sustento. Vamos vibrando por todos os países, vibrando sempre em especial por aqueles em conflito, vibrando também por aqueles que ficam esquecidos, como a gente sempre lembra, aqueles países lá dentro na África, no Oriente, que a gente nem ouve falar. Vamos vibrando por todos os tomadores de decisão desses países. Vamos vibrando por todos esses também que estão vinculados à produção dessas vacinas. Vamos vibrando para que venha de onde vier, que venha essa vacina o mais rápido possível. Vamos desfazendo esses embaraços, esses interesses, vibrando muito amor. Vamos vibrando por nosso país, pedindo para que Ismael, mentor de nossa casa, de nosso país, se aproxime dos nossos governantes, ilumine suas consciências, para que eles deem uma brecha, para que chegue a intuição. Vamos vibrando por todos que estão em leito de hospital, por todos que estão trabalhando ali na frente, com saúde, com a parte de limpeza,
com a parte de segurança, todos esses serviços essenciais, supermercados fornecendo alimentos, todas essas pessoas que passam um dia expostas, vamos vibrando para que se fortaleçam seus organismos. Vibramos também por todas essas instituições, centros espíritas, todos esses aí que, como a gente sabe, nesses momentos de flagelo, acabam fazendo a diferença através da caridade, seja no lado emocional, com apoio, seja no lado financeiro. Vamos vibrando por essas pessoas físicas também que se importam, que vão acolher um vizinho, vão acolher um amigo, vão acolher uma pessoa que principalmente às vezes que nem conhece. Vamos agradecendo e vibrando pelo farol de Ismael, vibrando por todos os seus assistidos. Vamos pedindo uma permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente mantenha esse estado, essa serenidade. Vamos vibrando, em especial, a Maria Eduarda Moreto Cavalari da Rocha, ao Leonardo Teodoro Túrcio, 37 anos, que desapareceu há 7 dias. Vamos vibrando pelo Walter Solighetti, pela Lourdes Solighetti e pela Durvalina Solighetti, todos eles com Covid, em estágios diferentes. Vamos vibrando também pelo nosso amigo Newton Zampieri, que ele continue se recuperando. Vamos vibrando pela Maria Benedita dos Santos, pelo Antônio Paoloni, vibramos também pela Jardete Marcondes. Caso você tenha mais alguém aí, por quem queira vibrar, mentalize, aproveite o momento. Vamos agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente, pela companhia, pela paciência. E o livro é Obreiros da Vida Eterna. Suzete colocou aqui. Obrigado, Suzete. Tá dando câimbra no cérebro já. Muita informação. Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Mantenham o estado, né? Lembrando. Tentar dormir em paz. Ter uma noite de sonho boa. Aprender alguma coisa. Conversar com quem a gente ama. Fiquem em paz. Tchau, tchau.